tem para falar conosco. Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre a vida de Abraão. A vida de Abraão. Abraão, ele foi chamado da terra de Ur dos Caldeus. E ele foi chamado para um propósito específico. Ele estava lá perdido no meio de uma nação idólatra. Ele estava lá perdido no meio de uma família idólatra. O pai de Abraão era fabricante de ídolos. Olha só que ironia. E ele era muito rico. Tá ruim esse som. Quem que está lá no som, por favor? Tá ruim, tá grosso. Tem que colocar um pouquinho mais de médio, sei lá. Tá melhorando? Estão conseguindo me ouvir? Estão vendo aí se está melhor? Está melhor? Está melhor? Então Abraão, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Seu pai era fabricante de ídolos e ele era de uma família muito importante da cidade. Ur dos Caldeus era uma cidade muito próspera, era uma metrópole na época. E Deus aparece a Abraão, como ele aparece na vida de cada um de nós, para algo e para um propósito eterno. Quando Deus chega ali em Ur dos Caldeus e chama Abraão, Deus estava pensando em mim e Deus estava pensando em você. Quando Deus chama Abraão, Deus estava estrategiando, na sua estratégia divina, começando uma nação. Ele escolheu Abraão e escolheu Abraão dentro da sua limitação. Você veja bem, sua esposa Sarai, depois eles tiveram um nome transformado. Porque quando Deus encontra, quando Deus chega, quando Deus impacta a nossa vida, até o nosso nome muda, O nome de Jacó, Israel. O nome de Abrão, Abraão. O nome de Sarai, Sara. Mas Sarai, ela era estéril. E Deus tem um projeto de construir através de um casal, Abraão e Sarai, um homem estéril. E Deus estabelece no seu coração o desejo de levantar uma nação, levantar um povo que seja testemunho e que no decorrer da evolução e crescimento desse povo, séculos depois viesse a nascer aquele que seria filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó. Olha que coisa linda. Então quando Deus nos escolhe, primeira coisa que eu quero dizer para você, Deus não está interessado se nós somos capazes ou não. Porque Sara era incapaz de gerar. Sara já por muitos anos estava frustrada, que não podia ter filhos, e Deus chama Abrão e muda o seu nome para Abraão, que quer dizer pai de nações. E Deus muda seu nome antes dele gerar um filho. E Deus muda a sua história antes dele manifestar o seu propósito na terra. Então talvez você esteja sentado nesses bancos hoje, se sentindo um pouquinho Abrão, se sentindo um pouquinho Sarai, sabendo que Deus tem um projeto com você, mas você está olhando a tua esterilidade. Eu não sei em que área da tua vida você se sente estéril, em que área da tua vida as coisas não andam, mas você sabe que Deus aperfeiçoa o poder dele exatamente aonde está a nossa fraqueza, exatamente aonde nós pensamos que não tem solução para nós, que a vida já passou. É nessa área aí mesmo que Deus levanta a sua fortaleza. Deus não precisa chamar você na tua área forte. Ele não chamou Abrão na sua área forte. Ele chamou Abrão exatamente para que ele fosse manifesto o poder de Deus na vida dele, na área da sua fraqueza, na área da sua vergonha, na área da sua esterilidade, na área onde ele tinha tristeza. Deus o chamou e deu-lhe uma promessa de uma nação. Deus está chamando você, aleluia. Essa luta não é para a morte, aleluia. Essa vergonha não é para a morte, aleluia. Deus vai te levantar de uma forma poderosa, como levantou Abraão. Deus vai mudar o teu nome, como mudou o nome de Jacó para Israel, como mudou o nome de Sarai para Sara, como mudou o nome, ó Deus, de Abrão para Abraão. Deus está mudando o teu nome, o teu destino no dia de hoje. Você pode acreditar nisso? Deus está fazendo algo nesse lugar e é grande, é grande, é grande. Levante as tuas mãos e adore, porque é grande. Mas veja como muitas vezes nós somos como Abraão. Por quê? Porque
Porque quando Deus chega em Ur dos Caldeus, Deus fala com Abrão de forma específica e diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que ele tinha que sair? Sair da onde mesmo? Da sua terra. E do que mais? Deus mandou levar parente junto, mas ele levou. Eita, meu Deus, por que muitas vezes as nossas respostas atrasam na vida? Porque assim como o Senhor Abrão, nós também levamos para o nosso destino pessoas que não fazem parte dele. Nós queremos arrastar pessoas para a nossa nova temporada, e existem pessoas que não vão fazer parte da sua nova temporada. Existe gente que tem que ficar para trás. Olha só, quando a história começa, e Abrão tinha uma prosperidade muito grande da parte de Deus. Deus começou a prosperá-lo. Deus se agradava dele, então tudo que ele punha a mão prosperava, crescia. E Ló estava na sombra, e Ló estava junto dele, e então tudo que Ló fazia prosperava também. Cuidado, toma cuidado. Muitas vezes, quantas pessoas estão debaixo de coberturas abençoadoras, estão debaixo de pessoas e coberturas que vão romper a tua mente, romper tua limitação, te fazer crescer, te fazer acreditar, te fazer ser forte, te fazer ser vencedor. E chega a hora, filho, que uma colheita extraordinária cai na tua vida. Ministério, quem está debaixo de um ministério forte, debaixo de uma unção forte, você está debaixo dessa unção, você começa a crescer, você começa a manifestar, a glória de Deus vem, o fogo de Deus vem, a unção de Deus cai, o poder de Deus se manifesta, a glória de Deus vem. E acontece que às vezes a gente pensa que isso está sobre nós, mas cai na cabeça. Da cabeça escorre para onde? Para a barba, e da barba chega no... Ló pensou por conta de tudo que acontecia, da multiplicação do seu rebanho, da multiplicação do seu gado. Ló pensou: poxa vida, eu estou muito próspero, eu estou muito grande, eu sou vencedor. E aí quando os pastores dos dois começam a brigar, por quê? Porque não havia comida para as ovelhas, e os pastores começavam a disputar os pastos que tinham. E então Abraão chega para ele e fala, todo mundo conhece essa história, quem não conhece está conhecendo agora, e diz assim: vamos fazer o seguinte, escolhe pois o lugar para onde você vai. O lugar que você disser que vai, eu vou para o outro lugar. E tinha dois lugares, tinha as campinas verdejantes, aonde eles estavam disputando o pasto, e do outro lado um deserto tenebroso. E Abraão, ele tinha identidade, aprendeu a ter identidade. Ele aprendeu a ter identidade porque ele passou pelo seu processo. Porque se você ler a história de Abraão, no momento em que teve fome na terra, ele corre para o Egito e quase entrega a sua esposa lá para Faraó. Se Deus não mete a mão ali, Abraão havia perdido a sua esposa, porque ele também corria atrás de buscar solução no Egito, como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós, quando não sabemos quem somos, o poder que temos, a identidade que temos, a autoridade que temos para decretar, para declarar, para determinar e esperar. Porque todas as coisas têm um tempo e todas as batalhas e processos têm um propósito. Abraão determina, mas aquele momento em que ele estava ainda com a sua identidade distorcida, ele corre para o Egito. E lá no Egito, o que acontece com ele? Entrega a sua esposa para se deitar com o faraó. A praga chega no Egito, a maldição chega no Egito, e eles devolvem a sua esposa. Mas aqui, Deus já havia tratado, aqui nessa fase que eu estou da história de Abraão, Deus já havia trabalhado o seu caráter, colocado identidade nele. E ele então diz para o seu sobrinho, fala para ele o quê? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque eu já vi que aonde quer que eu vá, ele pensou com ele,
Se eu for para o lado, Deus vai fazer prosperar. Se eu pisar, Deus vai fazer prosperar. Agora eu já sei quem eu sou. E aí o que acontece? Ló vai para as campinas verdejantes. Isso aí já vi a prova que Ló não era a pessoa certa. Já vi a prova de que Ló não era a pessoa adequada para estar com Abraão. Por quê? Porque ele sendo sobrinho, o tio sendo muito mais velho, ele escolheu o melhor lugar e mandou o tio para o deserto. Aí você já vê o coração. Largou o tio velho para o deserto e eu vou ficar aqui nas campinas verdejantes. Nós sabemos aonde ele foi acabar, como acabou a vida dele quando ele saiu dessa unção que escorria de Abraão, dessa unção que corria para a barba. A gente sabe que ele terminou onde? Numa caverna, e foi coabitar com a filha, e teve filho com as filhas. A mulher virou estátua de sal, e a consequência foi terrível. Mas Abraão disse, vai. E ele foi. Estou contando um pouquinho da história. E ele foi para aquelas colinas, e Abraão foi para o deserto. E o deserto da onde estava Abraão floresceu, e o seu rebanho prosperou ainda mais, e o seu gado se multiplicou ainda mais, e a sua alegria ainda foi maior. Até que um dia chegou a notícia, né? Mas antes disso, quero mostrar essa parte aqui, esse versículo, aqui em Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, versículo 14. Olha lá o que está escrito. Gênesis, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos e olha de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te darei a ti e a tua descendência para sempre. Depois que? Depois do quê? Depois do quê? Depois que Ló se foi. Deus nunca vai mostrar o que Ele tem para você, se você ainda continua carregando e arrastando pessoas erradas na tua vida. Olha, pesado, né? Até então Deus diz, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Deus não havia mostrado o que Deus havia dado para ele, porque ele estava ainda caminhando com aquele menino, com um coração que só o papai sabia. Ele o amava. Ele o amava porque era seu tio, era filho do seu irmão havia morrido. Ele o amava, e amava de todo o coração. Preste atenção no que eu estou dizendo. Existem pessoas que nós amamos, e que nós devemos continuar amando, mas não fazem parte do lugar para onde Deus está nos levando. Quem está entendendo? Não fazem parte. E o que acontece? Deus só mostra a Abraão o seu futuro e a grandeza do seu futuro quando então ele está ali. Agora olha que coisa, passado algum tempo, eu quero ministrar muito forte nessa noite, eu quero declarar algo poderoso para a tua vida. O que acontece? Ló vai para Sodoma e para Gomorra. Vai morar no melhor lugar do planeta. Entra lá aquele inferno que estava aquele lugar, e ele vai morar lá. Passou-se os tempos, ele foi para lá. E o que acontece? Reis se reúnem e destroem Sodoma e Gomorra, e levam a população e os despojos de toda a população para cativeiro. E entre aqueles que estavam presos, quem estava preso? Ló. Olha que coisa linda. Aonde vai uma pessoa sem cobertura? Estava lá curtindo, mas ele não era daquele lugar, mas estava lá. E muitas vezes a gente se mete em alguns lugares da qual a gente não pertence, a gente não está, não é, não é verdade? Fugimos do nosso propósito. E quando ele vai e ele é preso, então Abraão reúne dos homens da sua casa para lutar com 5 reis. E a unção de Deus tomou Abraão, tomou aqueles homens guerreiros, e eles conseguiram resgatar todas as mulheres, todas as crianças, todos os homens e toda a riqueza. Eles destruíram e trouxeram, e o titio conseguiu trazer o seu sobrinho em segurança. O rei de Sodoma e Gomorra, ele vem até Abraão, olha só, ele vem até Abraão e diz a Abraão, antes disso acontecer, quem se achega no lugar? Melquisedeque.
Melquisedeque era sacerdote do Deus eterno, rei de Salém. Ele se achega no lugar, e quando ele se achega no lugar, Abraão o adora a Deus, e entrega para esse homem o dízimo de tudo. De tudo o quê? De tudo que ele conquistou, de todos os despojos, de tudo aquilo que ele destruiu lá e trouxe de novo. Ele dizimou do próprio dinheiro, porque ele não tocou nos despojos de Sodoma e Gomorra. Ele não toca, porque quando o rei de Sodoma diz: eu quero entregar para você todo o despojo, toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, eu quero entregar, fica, me devolve só as mulheres, me devolve só as crianças, e pode ficar com tudo. Ele disse: de maneira nenhuma, pega tudo o que é teu, leva tudo, tudo, porque até o dízimo que ele havia dado, ele não deu. Ele deu o dízimo porque ele ganhou. Ele deu o dízimo do tesouro dele a Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, entrega nas mãos de Abraão o quê? Quem sabe? Pão e vinho. Ele devolve o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou, mas não pegou para si. Devolveu ao rei de Sodoma, disse: somente os garotos aí, alguns que estavam comigo, a parte deles pode dar, mas eu não quero nada que venha de Sodoma e Gomorra, para que depois o rei de Sodoma não venha dizer que foi ele que enriqueceu Abraão. Porque a minha riqueza não vem de Sodoma e de Gomorra. A minha riqueza não veio do Egito. Ele já havia aprendido que a riqueza que ele tinha vinha do Senhor, que fez os céus e a terra, que na fidelidade dele e honra dele, dizimando ao Senhor, ofertando ao Senhor, Deus lhe traria pão e vinho. E o que significa pão e vinho? Quem é o pão da vida? Quem é representado na salvação, no perdão dos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro? Vinho. Pão é o seu corpo, vinho é o seu sangue. O que Abraão recebe naquele exato momento, ele não recebe a riqueza de Sodoma e Gomorra, ele recebe a bênção e a plenitude que vem do céu, o corpo e o sangue do Cordeiro entregue nas suas mãos. Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele acreditou em Deus. Ele tributou a Deus a honra que lhe era devida, a fé que lhe era devida, a confiança que ele foi fiel a Deus. Ele acreditou em Deus e ele recebe os benefícios de Cristo mesmo antes de Cristo. E de alguma maneira nós podemos olhar que ele recebe naquele exato momento, né, a honra de se tornar pai de Cristo. Ah, pastora, por que pai de Cristo? Porque Cristo se manifestou nessa terra através de uma mulher. Não foi através do vento, não saiu caindo do céu, ele entrou no ventre de uma mulher. E de quem era filha essa mulher? Filha de Abraão. A semente separada foi espiritualmente enxertada dentro do útero de uma filha de Abraão. E é por isso que todos nós somos conhecidos como filhos de Abraão, porque Maria era descendência de Abraão, e a semente divina veio do céu direto, como foi com o primeiro Adão, Jesus é chamado o segundo Adão, obra-prima, feita pelas mãos de Deus, mas foi gerada dentro do útero de uma filha de Abraão. Quem está entendendo aí? Quem está compreendendo o que Deus está falando? Sabe de uma coisa, meu irmão? Nós precisamos aprender com esse homem de Deus, esse grande patriarca da nação de Israel. Precisamos mudar nossos princípios, precisamos mudar nossos valores, precisamos acreditar que há muito mais poder no sangue do Cordeiro e no corpo do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que morreu por nós, do que qualquer outro tipo de riqueza que o mundo possa nos oferecer. Porque quando Jesus chega na nossa vida, Ele não traz uma bênção para nós, Ele traz para nós toda sorte de bênção. Ele traz para nós
tudo que você precisa, e mais do que você precisa. Ele traz para nós até os processos que nos preparam para que nós possamos nos tornar essa pessoa extraordinária e poder impactar a nossa nação, a nossa família, a nossa casa, podermos ser testemunhos. Cada processo que nós vivemos é importante para que Ele possa entregar todo o tesouro que Ele preparou para nós. Para cada estrutura existe um processo. Como nós pregamos na quinta-feira, Deus Ele formou, Ele criou a Jacó, mas formou Israel. Deus Ele criou a Ingrid, mas Ele está formando a pastora. Ele está formando o meu futuro, porque eu não terminei ainda. Eu já recebi profecia que eu vou viver bastante, e Deus está me preparando para aquilo que vem daqui para frente. O que Deus está fazendo hoje é a estrutura para que venha amanhã. Amanhã fará o Senhor coisas maravilhosas, e a estrutura que eu tinha para 34 anos atrás não serve para aquilo que vai acontecer amanhã. O nível de fé que eu tinha há 34 anos, o nível de desafio que eu tinha há 34 anos, não serve mais. Então o Senhor está forjando, formando, estruturando. Ele está estruturando você, Ele está forjando você, Ele está preparando você para responder à oração que você fez, para responder o desejo do teu coração. Abraão queria ter filhos mais do que qualquer outro homem naquela época. Abraão orou por filhos mais do que qualquer homem naquela época. Abraão tinha dificuldades com filhos mais do que qualquer homem naquela época. Mas Deus forjou. Deus trabalhou. Não para dar a ele um só, mas para entregar na mão dele uma nação poderosa. E para que todo aquele que aceitasse o seu descendente, a semente que dele nasceria lá na frente, se tornasse pai de todas as nações da terra. Diga glória a Deus. Então Deus faz o quê? Entrega, olha ali, 14 de Gênesis, do 18 até o 21. Vamos ler até o 24, vou ler com vocês para vocês verem. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus eterno. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui. O que Deus possui? Que possui? Vamos para frente. Vamos ler o texto bíblico. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os adversários nas tuas. Não foi Abraão que venceu. Esses camaradas já tinham destruído todas as cidades na redondeza, tinham oprimido quantos reis, mas quando Abraão foi, Deus entregou. Eu quero profetizar na tua vida: Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Olha aí, vamos lá. Vamos ler. E de tudo lhe deu Abraão o quê? Vamos para frente. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão com quem? Contigo. Olha a tentação aí. Olha, a oportunidade de ganhar dinheiro da minha vida, cara. Despojo da cidade de Sodoma e Gomorra inteirinha, de todos os moradores da cidade, tudo. Me dê as pessoas, e pode ficar com todos os bens. Tem gente que diz: nossa, agora Deus me enriqueceu. Mas vamos voltar ali para lembrar o que disse Melquisedeque. O que Melquisedeque falou para ele? O Senhor, que é Criador dos céus e dono dos céus e da? Dono dos céus e da? Te abençoou. Levanta a tua mão aí, querido. Cuidado com pactos com o inimigo. Cuidado com propostas. Porque o Senhor, dono dos céus e da terra, te abençoou. Te abençoou. Vamos ler, segue a leitura lá para mim, por favor. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que possui o quê? Melquisedeque acabou de dizer para ele que Deus te abençoe, que possui os céus e a terra. O que Melquisedeque fez? Uma mensagem subliminar para ele.
Vai vir uma proposta aí, viu? Mas ele só tem os despojos do povo. Cuidado com o que você vai escolher. Porque se você escolher esse daqui, esse possui. Se você for fiel a Deus, você vai receber tudo que tem no céu e tudo que tem na... Oh, e ele não recebeu? Até os dias de hoje. Vai lá para frente. E juro que nada tomarei de tudo que pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália eu quero, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Versículo 24, estou aí discorrendo. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca a alguns homens que vieram me ajudar. Aner, Escol, Manre, que esses tomem a sua parte. Mas eu não. Eu estou em aliança com quem é dono dos céus. Eu estou em aliança. Veja a sucessão. Deixou Ló. Depois foi lá e Deus deu a vitória, porque Deus sabia que ele amava seu sobrinho. Ele teve a tentação. Ele foi tentado. Você sabe que em todas as horas da tua vida vai acontecer algo que você vai ter que escolher entre ser fiel a Deus ou não. E quando você escolhe manter a tua fidelidade, você entra. E quando você retrocede, você cai. Sempre vai vir uma oportunidade na tua vida, uma oportunidade ou de muita grandeza, ou vai vir uma oportunidade de você ter que escolher entre a tua necessidade e o teu Deus. E é nessa hora que ele disse, seja fiel e faça prova de mim. Quem está ouvindo aí? Honrar a Deus, assim como Abraão, trouxe para Abraão uma bênção tal, que tem atingido nações e nações do mundo. Depois que isso aconteceu, capítulo 15, eu quero ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, que é gostoso a gente ler a Bíblia, para a gente ver como Deus trabalha, porque é assim que Ele vai trabalhar na tua vida. Vamos ler o capítulo 15, vamos lê-lo até o 16, põe ela para mim. Gênesis capítulo 15, cadê o pessoal da comunicação? Está lá já, pronto. Depois desses acontecimentos que nós lemos e discorremos aqui, vamos ler? Veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão. E disse, o que ele está dizendo? O que ele quer dizer para você hoje? O que ele está dizendo para mim? Se você escolheu o Senhor, se você fez por opção me honrar, se você disse, apesar das tuas lutas, apesar da oportunidade de você prosperar, traga para mim a Bíblia aqui, por favor. Se você disse, eu vou honrar o Senhor, levanta as mãos, ó Deus que criou os céus e a terra, que eu vou honrar o Senhor, a próxima palavra do Senhor é, não tenha medo. Não temas, Abraão. Segue. Eu sou o teu, e o teu galardão será sobremodo grande. Pelo que você fez, pela decisão que você tomou, você deixou ir Ló, mesmo assim teve misericórdia, te mostrei o teu destino, você não quis as riquezas do mundo, você disse que ficaria comigo, que sou o Criador dos céus e da terra, mas quem sabe ainda esteja passando por problema, quem sabe ainda você, porque Deus não diria para ele, não tenha medo, se tivesse tudo. Porque Deus ia dizer para ele, não tenha medo, Abraão. Alguma circunstância que a Bíblia não relata, poderia estar acontecendo, que nós não sabemos, porque Deus está dizendo, não tenha medo. Respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar, se continuo sem
E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência. Sabe o que? Vamos trazer para a gente, vamos trazer para a nossa vida, para as nossas batalhas, para os nossos pedidos, para as nossas orações. Deus deu a vitória sobre Sodoma e Gomorra, sim. Deus fez o deserto prosperar, sim. Mas o que ele estava buscando a vida toda? E Deus deu o filho? Até aqui? Não. Ele estava interessado nos despojos? Não. O que ele queria? Com quantos anos ele teve o filho? Com quantos anos? Com quantos anos? Diga, depois que ele viveu o processo. Ele não estava preparado para subir na montanha e sacrificar o filho. Ele não estava preparado para dar a autorização para que a criança que nascesse do ventre de Maria fosse crucificada. Você sabia disso? Que naquele momento em que ele desce o cutelo, aparece o cordeiro. Quem que é o cordeiro? O Filho de Deus com Maria. Sim ou não? Quem era Jesus? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o cutelo de Abraão desce para matar seu filho Isaque, o que estava amarrado ali? Sabe o que aconteceu? Uma aliança foi feita naquele momento, em que o filho que nasceria do ventre de Maria, que se encarnaria na terra, Deus, ele estava autorizado por Abraão e por Deus de ir para a cruz, morrer por nós. Se Deus não completasse o processo de confiança e de maturidade e de paciência na vida de Abraão, Abraão não subiria aquela montanha, Abraão não levantaria aquele altar, Abraão não levantaria aquele cutelo, e nós não estaríamos hoje aqui adorando ao Jesus. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma escolha. Você pode ser vencedor em todas as áreas, como Abraão era. Ele era vencedor financeiramente, ele era vencedor nas guerras, ele era respeitado por todas as pessoas, mas o que ele queria não tinha ganhado ainda. Deus dava tudo para ele, menos o que ele queria. Quem às vezes se sente assim? Deus me entrega tudo, mas o que eu quero ele não dá. Por quê? Porque o que você quer é o teu destino. Quem está pegando a palavra aí? O que você quer é o teu destino. O que você quer é grande. O que você quer vai mudar muitas pessoas. O que você quer vai alimentar muita gente. O que você quer é gigantesco. E você não está pronto ainda. Talvez você esteja na fase de deixar Ló ir embora. Talvez você esteja na fase de recusar as riquezas de Sodoma e Gomorra. Talvez sejam celulares que vêm de Sodoma para sua casa. Quantas pessoas, quem tem ouvidos, escute o que o Espírito está falando. Você não vai ter o destino enquanto está em Sodoma, na perversão, no pecado. Quem tem escute, precisa deixar ir. Não pode aceitar essa alegria, nem esses prazeres. Precisa santificar a vida. Precisa ter mais tempo com Deus, mais tempo de oração, mais presença. Vai lá no versículo para mim. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça, existe uma terra prometida que emana leite e mel e nós estamos às portas dela. Dá para sentir o cheiro que vem de lá. Vamos lá, a leitura da Bíblia. E um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Vocês acham que ele estava pronto
Quem está falando com ele aqui? Quem está falando com ele aqui? Quem está falando com ele aqui? Deus disse: aquele que será gerado das tuas entranhas. Já estava velho, mas ele vai dar ouvido à sua. Próximo capítulo, não vou ler, mas o próximo capítulo, a mulher dele disse assim: amor, há muito tempo que eu estou contigo e não posso dar à luz a um filho. Se deita com a minha escrava Agar. Tem gente que recebe uma palavra da parte de Deus e aí vem Sodoma e Gomorra trazer riqueza e pensa que Deus cumprindo a palavra. Deus falou que eu ia ter um filho da minha entranha, minha velha não me dá filho, eu vou deitar com Agar e o filho vai vir. É Deus puro que convenceu Sara para me deitar com a moça. Estou pensando quantos de nós comemos bolotas de porco pensando que veio por conta da promessa que Deus nos deu. Quem tem ouvidos? Quantas caídas, quantos tropeção nós demos, porque antes do excepcional vem o bom. E a gente linka o bom à profecia que a gente recebeu. Mas Deus mandou algum príncipe deitar-se com escravo? Deus ordenou que um homem santo, que separado fosse gerar um filho com a escrava. Sabe esse tumulto que tem em Israel, que a gente anda por dentro de Israel? Nós passamos por dentro do Ramadã. Foi top, né? E vendo eles insultando, quem é? Ismael e Isaac. Até hoje brigam, até hoje discutem, até hoje a guerra, a hostilidade. Quantas coisas nós arrumamos para a cabeça que estamos enfrentando, porque interpretamos as profecias de Deus e achamos que Deus levanta Sodoma e Gomorra para nos enriquecer, e que Deus vai levantar uma escrava para nos dar filho. Nós não podemos esperar que uma mulher de Deus, convertida, cheia do Espírito Santo, que seja apaixonada por Deus, chegue, nós temos que pegar a primeira. Nós não podemos, Deus falou comigo que Ele vai me dar um verão, e aí entra uma vara lascada e você diz: é Deus que cumpriu, foi logo depois da profecia. É crente não, é cheio do Espírito Santo não, é dizimista não, é temente a Deus é não, e você acha. É esse pastor Ingra, me case com ele no mês que vem. Rapaz do Deus do terno, tem uns casamentos que a gente faz que é só o sangue do cordeiro. A gente ora e clama: o sangue do cordeiro tem poder, pelos poderes de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, me dá unção para que eles fiquem casados, que se convertam, que vivam felizes para sempre. 4, 5 meses depois, 1 ano depois, que foi infeliz, deserta. Sabe o que aconteceu com a escrava que teve o filho dele? Teve que ir embora, porque depois que estavam tentando matar a promessa. Tem muita encrenca que a gente arruma na vida por interpretar mal as profecias, que depois querem destruir as promessas que Deus colocou na nossa mão. Toma juízo, homem. Toma jeito de gente. Escute e entenda que Deus não vai pegar nada no território do inimigo para trazer para você. Ah, o cara lá. Pastora, Deus me deu um sócio. Sócio? É. Porque Deus falou que ia colocar uma conexão na minha vida, que ia me levar à terra prometida. Lembra, pastora? Lembro. Então apareceu aí um parente, um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Ele vai investir no meu negócio. E eu pergunto para ele assim: o cara é crente? Não, ele vai no centro de terreiro. E por acaso Deus vai lá na Umbanda trazer um sócio para você? Vai lá no meio da idolatria trazer um sócio para você? Será que não tem na casa de Israel, no meio do povo de Deus, alguém cheio do Espírito Santo, totalmente convertido, dizimista, fiel? Que aí depois de uns tempos diz assim: pastor, eu estou na luta, estou na prova.
falei assim, dá uma oferta para nós. Não posso, meu sócio não deixa. Traz uma oferta para casa Manai, filho, nós precisamos aí. Não posso, meu sócio não deixa. E depois descobre que o sócio levou tudo que tinha. Sujou teu nome. E por quê? Por que você acredita que Deus perde seus princípios e seus valores só porque Ele te entregou uma profecia? Você já pode deitar com Agar? Vamos para cima. Nem vou ler o próximo capítulo, deixo para você ler em casa. Vamos para frente, só vou ficar no 15. Vamos? Isso. Então, depois que Deus falou que não era o escravo Eliezer, Deus ainda capricha. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, mas era de dia. Porque Deus conta estrelas de dia. E Abraão viu as estrelas para contar. Porque quando Deus faz, é sobrenatural. Vamos para frente. Se é que podes, ele disse, será assim a sua posteridade. Quando ele viu Agar, ele disse, estou nessa. Vamos lá. E creu no Senhor. E isso ele foi imputado por justiça. Ele realmente acreditou. Vai para frente. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como? Fica aí, não muda, fica aí. Como saberei que hei de possuí-la? O que você acha? O cara era top. Eu gosto de Abraão. Eu chegar para ele e dizer assim: Abraão, tu és como eu. Eu também pergunto as coisas para Deus. E eu só peço a Deus que nas horas das minhas escolhas não vá lá, né? Fazer alguma coisa errada, alianças erradas. Ele foi tão poderoso no que diz respeito às riquezas, né? Porque ele era rico. Meu Deus, olha a palavra. Ele foi tão poderoso para renegar as riquezas de Sodoma, mas aonde ele era escasso, aonde ele estava tendo necessidade, ele aceitou a escrava. A promessa dele estava na riqueza que ele possuía ou na escassez? Aonde Satanás vai tentar quebrar teus princípios? Na escassez. Porque, cara, olha o que ele fez, né, Luiz? Olha o que ele fez, toda a riqueza de uma cidade inteira, e era uma cidade próspera, rica. Todo o despojo da cidade, de todos os moradores da cidade, o rei de Sodoma disse para ele assim: pega. E logo em seguida ele vem na escassez. O filho que ele não tinha. Pega a escrava, faz o filho. Foi Deus que prometeu: cuidado com a tua escassez. Quem está entendendo o que o Espírito diz? Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Vamos ler a história de Abraão. E perguntou-lhe a Abraão: Senhor, como será que eu vou saber? O que será que Deus pede para ele saber? Você quer saber qual que é a tua herança? Você quer saber se você vai possuir a terra? Você quer saber se eu vou te dar o que você está pedindo? Você quer ter certeza? Hein? Quem quer ter certeza? Levante a mão. A resposta de Abraão serve para mim. A resposta de Abraão serve para você. Quer ter certeza? Então vamos ver como é que Deus faz? Vamos ler o próximo. Respondeu-lhes Deus: toma o quê? Mais o quê? Cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Deus falou assim: pega tudo que é sacrificado e traz tudo de uma vez para mim. Porque se você quer ouvir a voz de Deus e quer ter certeza do que Deus vai fazer, sempre Ele vai levantar um altar para você. Deus responde aonde? No altar. E existe altar, Benhur, sem sacrifício? Existe altar sem sacrifício? Para que serve o altar? Para sacrifício, minha gente.
Se não tem sacrifício, não tem altar. Se não tem altar, Deus não vai te dar certeza de nada. As certezas da tua vida, os pactos e alianças que Deus vai fazer, as respostas e a visão sobre tudo que vai acontecer com você, está no altar, no pacto e na aliança que você faz com Ele. Quer ter certeza? Qual é o pacto que você vai trazer? Hein? Volta lá, versículo. Respondeu-lhe. Quer ter certeza mesmo, Diego? Toma uma novilha. Toma uma cabra. Não vai ser difícil para nós aqui, não vamos trazer ovelha e cabra, que eu não sei nem o que eu vou fazer. Porque naquele tempo o dinheiro era, né? Não tinha dinheiro, eles trocavam cabra, carneiro, cabrito, e depois trocavam sal. Sabia que sal, daí virou salário, porque era das minas de sal que eles levavam sal para comprar as coisas, aí ficou salário. Vamos lá, outra história para outro dia, outra conversa para outra hora. Vamos lá. E respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3. Quanto tempo era o ministério de Jesus? Quanto tempo foi o ministério terreno dele? A promessa dele estava no 3 anos. E um rolinho. Traz perfeito, não traz estragado, não traz quebrado, não sai o que está morrendo lá, né? Oferta tem que ser boa. Vai para frente. E ele tomando esses animais. Ele discutiu? Tomando os animais, partiu-os no meio e lhes pôs em ordem as metades, como era a oferta, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Segue. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão enxotava. Estava esperando Deus responder. Ele ficou lutando o dia inteiro com essa oferta dele, porque o fogo não veio, o sacrifício não foi lambido, só que vinha ave de rapina, corvo, urubu, para comer a oferta dele. Ele passou o dia todo, ó, volta lá o verso, volta na outra, volta no 11. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão, o quê? Por isso parece que tem oferta que Deus não recebe, né, gente? E a gente fica enxotando os urubu, as dúvidas, os medos da nossa cabeça, as obras. Quem sabe ele enxotando aqueles bichos e dizendo: mas cadê? Eu sei que profeta, né? Eu sei que Deus responde com fogo, eu sei que Deus aceita sacrifício, mas o meu aqui, foi ele que pediu, e não vem nada no seu urubu. Não vem nada no ser comedor de carniça, cara. E eu enxotando aqui, mas vamos ver lá o que acontece depois. Olha que coisa linda. Ao pôr do sol, caiu o que sobre Abrão? Sono. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Olha aqui. Deus estava respondendo. Volta lá, deixa na tela, homem. O que aconteceu naquele momento que o peso veio? Quem já sentiu um cansaço de morte, um peso de morte, depois de ter feito uma oferta? Uma tristeza, até os ossos estremecer, e um pavor dizendo: poxa, ofertei o cordeiro, o carneiro, a galinha, só veio o urubu e passou aquele peso. Quem já sentiu peso depois de ofertar peso? Levanta a mão aí, porque não teve resposta nenhuma. Quem já teve essa experiência? Sentiu, né? Foi forte os urubuzinhos querendo comer tua oferta, hein? Eu lembro. Então vamos ver, quem mandou ele ofertar? Quem mandou ele ofertar? E o que veio sobre ele? Sono, pavor, trevas. Se você está, depois de ter feito a sua oferta, ter feito o teu sacrifício, tendo sono, pavor e trevas, você está perto da tua bênção. Você pensa que o céu vai estourar foguete? A oferta tem que Vamos seguir. Deus está falando ou não está falando? Segue. Ao pôr do sol, então, ao pôr do sol caiu os profundos sono, pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito. Quem disse?
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Ai, segue. E será reduzida e será afligida por... Para aí. Ele tinha filho? Ele queria saber se a palavra ia se cumprir. Ele não tinha nem nascido, não tinha nem concebido no ventre de Sara. E Deus estava dizendo: seus filhos serão escravos. Seus filhos vão ficar 400 anos no Egito. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Nada foge ao controle de Deus na tua vida. Nada foge ao controle de Deus na tua vida. Deus havia levantado ele para ser pai de nações, mas disse: você vai ter filho, mas o teu filho vai virar, será afligido por quantos anos? Por quantos anos eles ficaram escravos no Egito? Eles precisavam ir para o Egito, fazia parte do olha lá, eles foram olha só, vai lá, segue. Segue. Próximo. Eu profetizo que nós teremos um telão de LED em nome de Jesus. Um aqui, outro aqui, 2 do lado e 1 no meio. 2 aqui, 2 aqui e 1 no meio. Em nome de Jesus. E será reduzida a escravidão por 400 anos. Não conseguimos virar para o 14 ainda? Espera. Ele está pedindo lá para Moisés escrever, que Moisés não deu tempo dele escrever ainda. Olha lá, mas eu vou ler aqui. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem que servir. Tem coisas que tem que acontecer. O camarada pede um filho para Deus. É tomado de terror a oferta dele. Ficou ali sendo atacado por urubu. E depois Deus diz assim: ó, você vai ter filho, vai ser uma grande nação, vai ficar 400 anos. E eu também vou destruir. Te garanto que eu vou afligir e vou destruir a nação que eles têm que servir. Olha lá. Mas também eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se. E depois sairão... Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você adora? É o Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. É o Deus que está no controle do futuro, do presente. A nação mais poderosa do mundo tinha que servir o Egito. Era o processo para que ela pudesse amadurecer. Era o processo para que elas tivessem um encontro com Deus no deserto, porque eles aprenderam a depender de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida estão escritas. Deus está nos levando ao nosso destino, e não vai ser coisa pequena o que Deus vai fazer nessa igreja, e não vai ser coisa pequena o que Deus vai fazer com esse povo. Nós estamos sendo processados, mas Deus já disse para o profeta dessa casa tudo o que ia acontecer. Ou não disse? Virá uma luta. E essa luta será tão grande que vocês vão desesperar por um momento. Mas será uma. Porque depois desses dias, e era necessário que essa luta viesse, porque só aqueles que ouvem. Aí ó. Mas também eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes. Quando eles saíram do Egito, eles levaram os despojos que Abraão não levou. O povo do Egito tirava as capas, o povo do Egito tirava o ouro, o povo do Egito tirava a sandália, o povo do Egito entregava tudo, diz: vai, vai, vai. E a nação de Israel saiu de escravo para milionário num dia. Mas eles estavam lá,
mas Deus levantou o libertador. Eles estavam lá, mas eles viram os sinais de Deus. Eles conheceram o Deus que faz a água virar sangue, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que levanta a coluna de fogo, o Deus que levanta a nuvem no deserto, o Deus que manda a codorna. Eles precisavam ter essa experiência. E mesmo assim, tiveram que ir escravo na Babilônia mais 70 anos, com o restinho, né? Porque não deu certo, ainda caíram nas garras do inimigo e foram para a Babilônia mais 70 anos, para que pudessem largar a idolatria, para que pudessem confiar. Sabe qual que é o teu processo? É um processo para que você possa confiar, para que você possa largar teus medos, para que você não fique olhando para o urubu, para que você não se estremeça no meio do cansaço, do medo e do pavor. Porque quando Deus começou a falar com Abraão, antes de mostrar isso, qual foi a primeira frase que ele disse? Não temas. Qual foi a primeira frase que ele disse? Não tenha. Sabe o que ele manda dizer para você? Levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão. Tem homem de Deus aqui? Tem nação santa, tem povo escolhido. Então Deus manda dizer: não tenha medo. Eu estou no controle absoluto das absolutas coisas que vão acontecer. E pode acreditar, o que você está passando, você precisa para você poder se tornar quem você quer. E para eu entregar nas tuas mãos o que eu tenho que te entregar. Diga: nada, repete comigo: nada foge aos olhos do meu Pai. Diga para quem está do outro lado: Deus está olhando para você. E diga assim: e Deus conhece teus pensamentos. Ele está escutando teus pensamentos. E Ele deu um conselho: pense nas coisas lá do alto. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso pensai. O que você está pensando? Nos urubu que estão pegando a tua oferta, nos carniças que estão chegando, no cansaço que você está sentindo, no medo e no pavor que está chegando. Tira teu pensamento dessas coisas, levanta teus olhos para Deus, eleva os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, rabacanta labashuri andele bahaya, oh, ramassuri canta lamanaya. Você vai responder o que eu falar, você vai dizer: porque eu aguento. Diga assim comigo: porque eu aguento. Vamos lá, porque eu aguento aqui, quero ver. Não quero nem que fale aguentar, quero aguento mesmo. Diga aqui: porque eu aguento. Por que você está passando por isso? Aguenta! Aguenta! Então você vai aguentar a bênção que Deus vai te dar? Aguento! Aleluia! A bênção que Deus vai te dar está lá, ó. Olho jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o... Porque eu não aguenta mais? Não aguenta mais, Girlei? Aguenta? Não aguenta mais, Kiki? Aguenta, Kiki? Aguenta? Aguenta aí? Você aguenta, Gabi? Quase ficou cega, não enxergava nada. Mas aguenta? Mas nesse aguento eu não quero um aguento de aguento. Aguento. Agora vai trabalhar como supervisora de célula, foi promovida. Aguentou. Está aguentando? Aguenta ou não aguenta? Aguenta, Eloy? Aguenta? Aguento. Tem gente fraca nessa igreja aqui? Não. Tem Isaac para nascer daqui a pouquinho, e não vai ter ninguém se deitando com Agar nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Ninguém vai aceitar escravo nenhum. A bênção que Deus tem para nós é pura, é santa, é perfeita e agradável. Será que eu leio mais um? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, mais um. 15. E tu irás para os teus pais em paz.
e serás sepultado em ditosa. Tua família vai para a escravidão, vai servir por 400 anos, mas tu vai morrer em paz. O que Deus está dizendo? Abraão, não se preocupe e não tenha medo. Desde o dia que eu comecei a tua família, eu vou cuidar deles. E você vai ser com seus pais, será sepultado em ditosa velhice. E mais um. Na 4ª geração. Quantas gerações eles vão ficar no Egito? Na 4ª geração eles vão voltar para cá. Porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus vai limpar o lugar. E na 4ª geração, eles voltam para cá. E daí, José? Vai desistir, Júnior? Aguenta? Aguenta? Tem alguém aqui que quer dizer assim: Senhor, vou para o Egito comer cebola? Ou você vai esperar os despojos que vêm do Deus Todo-Poderoso e as promessas que Deus fez para você? Ou você vai começar a vigiar sua mente e parar de ficar pensando que é um coitadinho, que Deus esqueceu de você? Olha, ele deu a oferta. E o que veio na oferta? Peso, terror, medo e uma palavra dizendo: tua família vai passar por muitas lutas. Teus filhos serão levados como escravos. Mas depois, olha aqui para mim. Mas depois vai nascer de um filho seu, aquele que vai salvar a humanidade. E todas as pessoas que aceitarem a esse seu filho também serão chamados filhos de Abraão. Aí, vamos ao próximo versículo. Vamos lá. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, do rio do Egito até o grande Eufrates. Queneu, Quenezeu, o Cademoneu, Eteu, Fezeu, Zefaíns, tudo aí, ó. Amorreu, Cananeu, Gigazeu, Jebuseu. Nossa, olha bons nomes aí, ó. Aqui dá para fazer 3 filhos: Girgazeu, e Jebuseu e Amorreu. Deus o livre. Não. Vai para frente. Acabou aí? Acabou aí? Deixa eu ver aqui, que eu fechei a minha Bíblia, que eu não ia ler isso aqui, mas vamos lá. Aí vem a história da próxima, vai entrar a história lá e depois a outra história. A próxima vai entrar a história de Sara com Agar. Diga assim: eu sou forte na minha fortaleza, e na minha fraqueza também serei. Também serei. Você viu que a vida de Abraão foi firmada em sacrifício? Começou lá no começo, Deus falando com ele, quando ele entregou o dízimo de tudo que ele tinha. Quando nós entregamos o dízimo ao Senhor, olha, se entenda isso. É aliança, é pacto, é compromisso. Deus disse: olha, entrega o dízimo e me desafia. Deus não está dizendo que você não vai passar pelo fogo. Deus não está dizendo que tu não vai passar pelas águas. Deus não está dizendo que você não vai passar por provas porque você é dizimista. Ele está falando que Ele restitui. Até 100 vezes mais. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas Ele vai nos prosperar no de repente, se nós permanecermos fiéis a Deus. Abraão foi fiel a Deus, que é dono dos céus e da terra. Você sabe que o dízimo não nasceu nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. O dízimo nasceu na criação. O dízimo nasceu no momento em que Deus criou o homem. Porque Deus falou naquele momento: olha, eu quero que vocês entendam isso, quero que vocês entendam com o coração. Deus disse: 6 dias
Agora disse que ligou aqui, mas agora eu não sei como é que liga aqui. Liga para mim. Gente. Pronto? Preste atenção. Quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem: 6 dias você vai trabalhar, e o 7º é o sábado. Quem sabe o que significa a palavra sábado? O que significa a palavra sábado? Shabat, descanso. Diga: sábado significa descanso. Quando nasceu o calendário gregoriano? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Quando nasceu esse calendário? Depois de Cristo. Gregório colocou esse calendário marcando o nascimento de Cristo. Ano 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo. E daí colocou o calendário: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E sábado ficou o 7º dia. Muitos nomes, sexta, terça, estão relacionados a deuses. O único dia que foi colocado que lembra o nosso Deus é o sábado. Então diga: sábado nasceu antes do calendário. E quer dizer simplesmente descanse. Um dia na semana. Olha que confusão que criaram com esse calendário gregoriano. Então diga assim: eu tenho que trabalhar 6 dias e um dia preciso descansar para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E tudo que pertence ao sábado não é meu, é do Senhor. Você conhece? Olha que coisa doida. Isso aqui eu sei que é revelação. Eu já conversei com alguns profetas, eles ficaram de cara. Que é revelação. Eu estava dormindo em casa e Deus falou para mim assim: ó, faz uma conta. Acordei, divide 1000 por 30, deu 33,33. Multiplica por 4, deu 133,33. E Deus falou: isso me pertence. Eu falei: não, senhora, é só o dízimo, 10%. Ele falou: quem é que te disse? É o dízimo e a primícia. São as ofertas chamadas de santa. Diga comigo: santo é o sábado, santo é o dízimo e santo é a primícia. Aí eu falei para Deus assim: por que multiplicar por 4? Quantos sábados nós temos no mês? O dinheiro que equivale ao teu dia de descanso não te pertence desde a criação do mundo. O que você traz, você não está dando, você está devolvendo. Porque quando levantou Adão, ele disse: 6 dias é do homem e o 7º é do Senhor. Você no sábado adora com o que você é e com o que você tem. Quando você começar a dizimar e primiciar, você estará descansando no sábado. Descansando na confiança de que Ele é o grande Deus, Criador dos céus e da terra, que você está em obediência. Por isso que quem traz dízimo e primícia não dá nada para Deus. Você dá sim, depois que você toca no outro dia. Enquanto você dizima e primicia, você está tocando no sábado. E aí a Bíblia diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e não sabendo o quê? No dízimo e na oferta. Por quê? Porque você está pegando aquilo que desde o início disse que não era seu. Quem está entendendo? Devolve o sábado. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 30:15: no arrependimento e no descanso está a prosperidade de vocês. Isaías capítulo 30, versículo 15. Bota aí para mim. Porque assim diz o Senhor: em vos converterdes e sossegares. Converterdes é o quê? Arrependimento significa o quê? Conversão, mudança de mente. Outra tradução diz mais, volta. Porque assim diz o Senhor: em vos converterdes. O que é arrependimento? Mudança. O que é arrependimento? É você vir para cá e se converter para cá. Então o que Deus fala? No arrependimento, na conversão e no descanso, em sossegar. Descanso. Outra tradução diz certinho: descanso. Está o quê? Vai o próximo versículo lá. Olha para frente. Está a vossa salvação e na tranquilidade na vossa, mas vós não quisestes. Então, está a vossa salvação e está a vossa prosperidade.
Tem que procurar outra versão para mim, Kate, só achei. No arrependimento e no descanso está a vossa prosperidade, está a vossa salvação, está a vossa felicidade. Hã? Na vossa salvação. Mas vocês não querem. Comecem a praticar a palavra que Abraão praticou. Comecem a sustentar em adoração, mesmo quando o peso e o terror vier depois de uma oferta. Mesmo quando não aparecer nada a não ser carniça e urubu para pegar a tua oferta. E pensamentos horríveis na tua vida. Seja fiel. Porque depois que Deus te mostrar, quem sabe até coisas que você não entenda, que não compreenda, o fogo vai descer sobre a tua oferta. E Ele vai te honrar. Guarda teu sábado. Santifica os teus 4 sábados. E entrega 1 como primícia e 3 como dízimo. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua sorte. Pega teu envelope todo mês. Separa lá, dízimo, 3 sábados. Primícia, 1 sábado. E eu estou descansando e mudando a minha mente. Porque o Senhor Deus prometeu o que ia fazer. Se aliancie como Abraão. Não importa o que tenha acontecido à nação de Israel. Eles continuam prosperando. E continuam crescendo. Não importa quantos ataques eles enfrentaram. E têm enfrentado. Eles continuam sendo a nação mais poderosa da terra. E nós temos por referência a mentalidade que eles têm. A honra que eles têm. A excelência que eles têm. A grandeza que eles têm. Os maiores homens de tecnologia na internet, no cinema, são todos judeus. Porque mudaram a mente e descansam. Eles são primiciadores. Eles são dizimistas. E eles ofertam muito mais do que o sábado. Eles dão ofertas da segunda-feira também. Por isso que as ofertas de sacrifício são aquelas que a gente chora. Porque não é aquela do sábado do nosso descanso. É a que toca o suor do nosso rosto. E aí a gente estremece para dar. A gente estremece para dar uma oferta de sacrifício. Porque aí sim é sacrifício. Foi você que trabalhou. Mas quando você traz o dízimo e a primícia, você está dando do teu descanso e está obedecendo um estatuto eterno. Que não tem nada a ver nem com o Velho e nem com o Novo Testamento. Tem a ver com a criação. Quando Deus levantou o homem, Ele disse: 6 dias você vai trabalhar. E no 7º vai descansar. E o sábado é santo. E a primícia é santa. E o dízimo é santo. Converte-te. Por quê? Porque Deus tem coisas grandes para fazer. E está perto de acontecer. E nós estamos vivendo num país. Estamos vivendo em tempos difíceis na nossa nação. Sim ou não? Maldito é um homem que vai confiar no homem. Porque o Brasil está afundando. Quem está vendo isso? A Renault agora vai fechar por 90 dias, mandou quase metade dos funcionários esperando em casa. Fechar não, vai parar, diminuir porque não está vendendo. Meu irmão é um deles que vai ficar 90 dias em casa, ganhando um pouquinho do salário, vai ter que se virar por fora, porque as indústrias estão sofrendo, a crise está chegando pesada na nação. E nós temos que confiar em quem? No Senhor. Agora, nesse momento, aqueles que confiam no Senhor vão ter a transferência de riqueza que a nação de Israel recebeu do Egito, passou para eles. É agora a vez que esse povo vai se desesperar, mas nós vamos comprar. Mas nós não podemos ter a mentalidade deles. Nós não podemos ter o coração deles. Nós não podemos estar debaixo do governo deles. Nós não temos que estar debaixo daquilo que o mundo está fazendo. Porque nos momentos de maior crise é onde a igreja cresce. Quem é a igreja? Aquela que sacrifica. Quem é a igreja? Aquela que é fiel. Quem é a igreja? Aquela que adora. Aquela que sustenta, porque esse sábado que Deus te pede é o que sustenta o reino dele nessa terra. Ele não sustenta o reino com o teu trabalho. Ele sustenta o reino com o teu descanso e com a tua obediência. Ele sustenta no dia que você descansa. Traz o descanso para mim. E é isso que eu vou. E se você se entender e fizer aliança com Deus, Deus vai te levantar nessa terra. E vai ser nesse tempo de crise.
Não fique triste com a luta que está lá fora e não tenha medo da luta que está lá fora. E eu estou dizendo em nome de Jesus, nós podemos estar sendo sacudidos diante das ofertas de Sodoma e podemos estar estremecidos diante da demora de Deus de mandar fogo sobre as nossas ofertas. Mas não estremeça, porque é o tempo da igreja crescer. É o tempo da igreja prosperar. É o tempo da igreja se aliançar com Deus. Porque Deus vai levantar o maior avivamento da terra em finanças e em unção. Jovens serão cheios, crianças serão cheias. Já está acontecendo. Mesmo na nossa igreja, os jovens já estão começando a buscar oração, buscar intercessão. Vai pegar fogo isso aqui, as crianças, os jovens, os adolescentes, porque Deus falou que vem um avivamento de oração poderoso sobre a igreja. E já está todo mundo querendo orar, querendo buscar e querendo clamar. E o poder é a fome por Deus, e vai acontecer. E eu, como tua pastora, eu estou te mostrando a história de um grande homem. E quero dizer para você, é assim que Deus trabalha. Não desanime. Nós não podemos entender os caminhos do Senhor. Nós não podemos compreender os caminhos do Senhor. Mas nós podemos fazer como Abraão e confiar. E melhor do que ele, não nos deitarmos com Agar, porque ele também teve os momentos difíceis. Foi para o Egito buscar ajuda, deitou com Agar. E por que Deus permitiu esses erros nele? Para que fosse um espelho para nós, para a gente ver a consequência que isso traz na vida de um homem. Quando um homem resbala, todos os grandes homens de Deus resbalam. Todas as mulheres de Deus resbalam uma vez ou outra. Mas todas as vezes que nós resbalamos na nossa fé, as consequências na vida de Abraão e na vida de tantos outros que nós vemos são grandes. Sabe o que Deus está dizendo? Seja forte, seja corajoso. Não olhe as coisas que o inimigo está fazendo. Firma os teus pés, porque logo você será chamado de bem-aventurado. Ninguém vai explicar a prosperidade que vai bater na tua porta. É uma ideia, é uma conexão que Deus vai fazer. E vai fazer de você uma grande influência no teu ramo de trabalho, no teu ministério. Acredite, foi assim com Abraão. Quando a gente vê a história dos homens de Deus, a gente só vê a grandeza que eles passaram. A gente só vê aquele momento e a gente fica frustrado, porque a gente não presta atenção nas entrelinhas da Bíblia para ver quantas provas eles passaram e quantas vezes Deus demorou para entregar as bênçãos na mão deles, porque eles não estavam prontos. José ficou quanto tempo? José era escolhido desde antes de nascer. Mas teve que passar pela cova, mas teve que passar como escravo, mas teve que passar pela prisão. Mas quando a gente se compara a José, a gente se sente inferior a José, porque a gente vê José governando o Egito, sustentando o mundo, para que o mundo não morresse de fome. A gente só olha o fim e não vê o processo. Nós temos mania de olhar os fins e achar que Deus nos esqueceu. Deus não nos esqueceu. Deus está com você, querido, no meio do teu processo, como Ele estava com Abraão. Ele está comigo no meio do meu processo, como Ele estava com José. Ele está com você como Ele estava com Daniel. Daniel era menino de Deus, era menino ungido, era um menino lindo. Ele foi temente a Deus até o dia da sua morte. E ele foi levado como escravo com 14, 15, 16 anos. Por que um homem fiel vai como escravo? Porque Deus tem um projeto com ele naquela nação. E aquela nação se curvou diante de Deus quando os leões não o devoraram. Deus vai causar um impacto com essa luta na tua vida. Deus vai causar um pacto que multidões vão se converter e todos saberão que é o Deus, que é o Deus da tua vida, que fez e que se moveu no meio das provas e das lutas. Deus vai te levantar e as pessoas vão sentar para te ouvir e você vai contar: assim fez o Senhor nesse momento na minha vida. Então eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero impetrar o poder de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar a tua vitória. Ela está perto, ela não está longe não. O Senhor me manda dizer: não esmorece. Não esmorece, igreja minha. Não esmorece, igreja minha. Não esmorece, porque a bênção está perto. Alguns vão ter que deixar Sodoma, as influências do mundo, as conexões com o mundo.
Outros vão ter que deixar Ló partir. Outros vão ter que sentir o cansaço, porque a oferta não parece que não foi recebida. Não sei em qual fase você está, mas nós vamos ver a glória. Alguns vão ter que se corrigir e começar a devolver o sábado ao Senhor. E dizer: Senhor, toma teu sábado, Senhor. Eu te adoro. Você não pode ser adorador se o que você tem não adora. A partir do momento em que nós nos tornamos adoradores, nós temos que adorar com o que somos e temos que adorar com o que temos. O meu dinheiro tem que estar convertido. Porque se o meu dinheiro não estiver convertido, ele vai ser o meu provedor. E se ele se tornar o meu provedor, Deus deixa de ser meu Deus. Se você olha para o teu dinheiro e diz: vai faltar, então você está dizendo que é Ele que te sustenta. E às vezes tudo que Deus precisa é que você dê aquilo que você acha que vai faltar, para Ele poder se levantar como Jeová Jiré na tua vida e prover na tua vida, como Ele já fez na vida de milhares de pessoas. Amar Abraão, ficar maravilhado com o que acontece com ele e não seguir o exemplo dele é uma insanidade. Querer o que ele tem de geração em geração, até nós chegarmos no céu e sabermos tudo que esse homem ganhou, tudo que esse homem está ganhando, cada nome de filho dele que é levantado como o maior da tecnologia, o maior do cinema, o maior da música, o maior dos bancos. Sim ou não? Mas a família dele teve que passar por um período de escravidão. Não importa, Deus está no controle. Então nós vamos dizer: Senhor, nos perdoe pela nossa tristeza. Senhor, nos perdoe pela nossa murmuração. Senhor, nos perdoe pelas nossas conexões com Sodoma e Gomorra. Nos perdoe pela nossa teimosia. Quem está ouvindo? E eu quero me conectar ao meu destino. Fecha os teus olhos. Que o Senhor